Muito obrigada, Vinícius. Obrigada, pessoal da Liga, por ter convidado a gente. A gente que está honrado de poder abrir essa aula do semestre. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a bioinformática em si, sobre como que você pode entrar na bioinformática, começar a conhecer. Mas a gente tentou dar uma pincelada sobre tudo na nossa aula, né, Eduardo? Falar um pouquinho de cada coisa. A gente não vai aprofundar muito em nada, até porque a gente não tem muito tempo. Mas é só para vocês saberem que existe. E se tiverem mais interesse, se gostarem e se interessarem pela bioinformática, a gente está à disposição. A gente deixou o nosso e-mail no final da apresentação, então se alguém precisar de alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou começar apresentando aqui. Me fala se está passando os slides direitinho, tá, né? Tranquilo. Como eu vou ficar com a tela do slide aberta, eu não vou conseguir enxergar vocês. Então, se tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa, Giovana, não estou te ouvindo, qualquer coisa, eu passo vocês podem, vocês me avisam, vocês abrem o microfone e me avisam, tá? Então, eu vou começar novamente. Boa noite, pessoal. A nossa apresentação, a gente dividiu em algumas partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a introdução à bioinformática. Então, o que é a bioinformática? Como que você entra na bioinformática? E aí, depois, a gente vai falar mais sobre a nossa área, que é a bioinformática estrutural. E dentre várias coisas que você pode fazer dentro da bioinformática, uma delas é trabalhar com estrutura, que é o que a gente faz, eu e o Eduardo. Então, a gente vai falar sobre a bioinformática estrutural, como que a gente resolve as estruturas de proteína, de onde que vem esses dados que a gente tanto trabalha. E no final a gente vai falar um pouco sobre docking e dinâmica molecular, que são duas técnicas que estão no nosso dia a dia e que são muito interessantes. Como eu disse, a gente não vai se aprofundar muito em nada, mas qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, a gente tem bibliografia para indicar, a gente pode ajudar vocês. Então, começando, né, gente? A bioinformática, o que é bioinformática, né? Tem várias definições, mas a que eu mais gosto e acho mais simples de entender é você aplicar a computação para entender melhor os sistemas biológicos, né? Para entender melhor como que a biologia funciona. E isso está intimamente relacionado com a biologia molecular e com o dogma central da biologia molecular, né? Que tem a ver com o DNA, que é transcrito, o DNA que é transcrito em um RNA e os tipos de RNA na célula, enfim, e as proteínas, né? Que vão ser codificadas. Então, isso tudo tem a ver com biologia molecular e a bioinformática traz isso tudo traz a computação, né, para o estudo da biologia molecular. Como eu disse, a definição da bioinformática é muito ampla, a gente pode fazer muita coisa com bioinformática. Ela envolve pesquisas nos mais diversos campos das ciências biológicas. E é uma área muito interdisciplinar. Gente, eu acho que minha luz deu um pique aqui, vocês estão me ouvindo ainda, né? Aqui tá tranquilo. Tá, beleza. E é uma área muito interdisciplinar. Então, você consegue fazer bioinformática vindo da ciência da computação, vindo da biologia, vindo da química, vindo da estatística, porque o conhecimento para a bioinformática é muito amplo. Existe uma distinção que algumas pessoas fazem entre bioinformática e biologia computacional, mas atualmente esses termos são extremamente intercambiáveis. A gente usa bioinformática para as duas coisas, mas muitas vezes dizem que biologia computacional tem mais a ver com você criar softwares, criar aplicações para serem usadas com o propósito da biologia, enquanto a bioinformática é quem usa essas aplicações, né? Mas atualmente o nome bioinformática já abrange isso tudo, então a pessoa pode criar software, ou pode usar software, ela pode ser criadora ou usuário, que vai estar tudo dentro da bioinformática. Aqui eu trouxe uma linha do tempo para explicar mais ou menos para vocês como que começou, né, a bioinformática. Eu não sei exatamente quando que esse termo surgiu, quando que ele começou a ser usado,
Mas eu acho que ele vem muito junto com, ele anda muito junto com a biologia molecular, né? A gente teve lá no início da década de 50 a descrição da estrutura da dupla hélice do DNA, e aí logo depois o sequenciamento da insulina. Então, o primeiro sequenciamento no caso a insulina é um peptídeo, né? De uma pequena cadeia polipeptídica da insulina. Aí, logo depois, a gente teve um Nobel de Química, que está muito relacionado com a biologia estrutural, né, com a bioinformática estrutural, que a gente vai ver hoje, que é a resolução da estrutura da hemoglobina, pelo Perutz e Kendall. E isso foi muito interessante, porque foi a primeira resolução de uma estrutura, foi a primeira vez que a gente conseguiu ver uma estrutura de proteína de verdade. Depois de um tempo, teve o primeiro genoma de um vírus mapeado pelo Sanger também. E depois de ter todas essas técnicas para geração de dados, né, a técnica de sequenciamento, a técnica de resolução de estrutura, a gente começou a ter uma quantidade grande de dados, tanto de sequência de DNA quanto dado de estrutura. E a gente precisava colocar isso em algum lugar. E como que a gente ia lidar com esse tanto de dado? Então, aí começou a serem criadas as bases de dados biológicas, né? Em 82 teve o início do GenBank, que é uma base de dados de sequências de DNA. E aí, com todas essas sequências, começou o projeto Genoma, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Começou lá em 1990, em 2003 a gente teve o primeiro mapeamento completo do genoma humano. E aí sim que a gente começou a ter dado demais, né? A gente continuou a ter dado demais. E aí o que a gente faz com esse dado? A gente precisa da computação para ajudar ao biólogo, né? Ao pesquisador da área da saúde, da área da agricultura e tudo mais, a entender que informação que a gente pode tirar desses dados. Mas o que o bioinformata faz? Né? O que ele pode fazer? Quais são as áreas da bioinformática? O bioinformata, primeiro, ele pode estar dentro de estudos de genômica, que tem a ver com o estudo do DNA, então, montagem e anotação de genomas. O que é isso? Você tem sequências de DNA e anota e fala daquela sequência o que são genes, o que não são, os genes de quê, de qual organismo. Isso é uma anotação de genoma. A gente pode fazer análises de variantes, metagenômica, então muita coisa dentro dessa parte da genômica. Além do DNA, a gente pode estudar o RNA também. No caso, são os estudos de transcriptômica. Fazer análise de expressão gênica, ou seja, ver quais genes estão sendo expressos em organismos diferentes, em épocas diferentes, em tecidos diferentes, e como que isso influencia na função desse tecido, desse órgão, enfim. Além de estudos de genômica, transcriptômica, a gente também tem estudos de proteoma, né, que eu não coloquei aqui, mas são as ômicas, os estudos das ômicas, que é você estudar todas as proteínas que tem seja numa célula, em um ser, em um certo ambiente. Isso é a proteômica. E, além disso, também tem o estudo das estruturas das biomoléculas. Como eu disse, eu e o Eduardo, a gente trabalha com bioinformática estrutural, a gente trabalha com a estrutura das biomoléculas, né? Aí tem a bioinformática estrutural de proteínas, tem os carboidratos, tem estrutura de DNA, RNA, e aí é um campo muito amplo também. E além desses estudos relacionados com a bioquímica e biologia molecular, a gente também tem estudos de dados clínicos, que está relacionado com bioinformática. Então, por exemplo, análise de imagem, análise de dados clínicos, usar a computação para facilitar diagnóstico, para análise de imagens, assim como eu disse. Então, basicamente, de uma forma muito simples, é com isso que a gente pode trabalhar, é isso que a gente faz. E uma característica muito interessante da bioinformática é em relação à interdisciplinariedade. Esse artigo que eu trouxe aqui para vocês, ele é muito legal. Ele vai mostrar basicamente o que é um bioinformata. Eles fazem um questionário com várias pessoas
E aí eles vão anotar mesmo os tipos de bioinformata. Então, eles falam que existem 3 tipos de bioinformata, que são o cientista de bioinformática, o engenheiro de bioinformática e o usuário da bioinformática. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, mas quem quiser ler esse artigo, é um artigo muito interessante. Mas, fato é, esse artigo, ele traz uma tabela, eu espero que esteja dando para vocês verem, acho que dá, né? E aí, nessa tabela, ele mostra habilidades específicas que um grupo de bioinformatas identificou como sendo habilidades importantes para o bioinformata. E aí, nessas habilidades estão desde habilidades gerais, então, gerenciamento de tempo, criatividade, leadership, né, liderança, pensamento crítico, dedicação, mas também tem as skills que são relacionadas com com a informática em si, né? Que são as skills computacionais. Então, programar, engenharia de software, várias coisas relacionadas com a computação. E, além disso, relacionadas com a biologia, né? Porque a gente está falando de bioinformática. Então, além do conhecimento computacional, a gente também precisa ter o conhecimento biológico, que normalmente é de biologia molecular, de genômica, de genética, bioquímica e tudo mais. Além disso, também é muito importante a gente ter conhecimento de estatística e matemática, porque muitas das coisas que a gente faz é criação de modelos estatísticos, e a gente usa estatística o tempo todo. E aí, eles colocaram um set separado aqui, que são habilidades de bioinformática, que já junta tudo, que é a análise, por exemplo, de dados biológicos, né? E isso é muito legal, porque a gente vê essa interdisciplinariedade da bioinformática e como que isso abrange muitas pessoas. Então, obviamente, ninguém sabe tudo, né? Cada um vem de uma área, cada um tem mais domínio em alguma coisa. E isso é muito bom para a bioinformática, porque essa partilha que a gente tem com as pessoas dentro do laboratório que têm habilidades diferentes, a gente aprende muito. Então, por exemplo, eu sou biólogo, o Eduardo também é biólogo, mas aí nessa caminhada da bioinformática a gente teve que aprender a programar, a gente teve que aprender muito da computação, então acaba que nossa formação fica muito interdisciplinar, tanto da computação quanto da estatística, matemática, a gente tem várias disciplinas disso, então nossa formação fica realmente muito interdisciplinar. E aí, essa última parte que eu queria falar sobre introdução à bioinformática seria como se tornar um bioinformata aqui no Brasil, né? A gente não tem, até onde eu saiba, talvez tenha, mas eu acho que não, graduação em bioinformática. Pelo menos em universidades públicas, a gente não tem uma graduação em bioinformática aqui no Brasil. Então, a gente precisa procurar programas de pós-graduação em bioinformática, né? No caso, você pode vir de graduações diversas, como eu disse lá atrás. Você pode vir da computação, você pode vir de áreas da saúde, você pode vir da biologia, você pode vir da estatística, da engenharia, de vários lugares, e se tornar um bioinformata. Eu procurei rápido na plataforma Sucupira, da CAPES, eu não sei se vocês conhecem, mas a CAPES é uma agência financiadora de pesquisa aqui no Brasil, e eles têm uma plataforma que chama Plataforma Sucupira, e lá a gente consegue ver todos os programas de pós-graduação do Brasil que são registrados pelo MEC, né? E aí, em relação à bioinformática em si, a gente tem 5 programas. Um deles é o da bioinformática da UFMG, que é o que eu e o Eduardo nos formamos no nosso mestrado. Ele é o único do Brasil, nota 7 da CAPES. Para quem não sabe, a nota da CAPES ela vai até 7, né? 7 é a nota máxima dos programas da CAPES, e significa que é um programa de excelência. Tem a bioinformática da UFMG, além disso também tem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal, que ela é nota 5. Inclusive, alguns professores orientam em mais de um programa de pós-graduação. Além disso, tem a bioinformática da USP, nota 4, e aí a gente tem a bioinformática da UFPR, lá do Paraná, e da UFTPR também. Ambas eu só encontrei tendo mestrado, não sei se
o doutorado também é aberto nesses programas. Mas esse site é muito interessante, eu coloquei o site do Sucupira aqui. Caso vocês tenham mais interesse em procurar sobre os programas de pós-graduação no Brasil, lá tem tudo certinho. E é uma fonte muito boa para a gente ver isso. Ok, falei muito brevemente sobre a bioinformática em si. Acho que já deu para vocês terem uma noção das áreas da bioinformática, com que você pode trabalhar. E agora a gente vai focar um pouco mais na bioinformática estrutural, que é a nossa área, a gente vai falar mais sobre ela. Então, para quem não sabe, a bioinformática estrutural, como eu disse, ela visa resolver problemas relacionados às estruturas das biomoléculas. E aí, quando eu digo estruturas das biomoléculas, pode ser proteína, pode ser ácido nucleico, pode ser pequenas moléculas, então compostos pequenos, carboidratos, lipídios, e tudo que a gente entende como biomolécula. E aí, algumas perguntas que a gente pode fazer, que a gente responde com a bioinformática estrutural, né? São, por exemplo, como que uma enzima interage com um inibidor? Quando a gente trabalha, por exemplo, criando fármacos, né? Criando medicamentos que inibam uma enzima. A gente precisa entender como que esse fármaco interage com o sítio ativo de uma enzima, por exemplo. E aí a bioinformática estrutural vai nos dar meios de estudar como que isso acontece. Outra coisa, como que o antígeno interage com o anticorpo? Isso é muito importante na hora de fazer vacina, na hora de estudar resposta imune. Outra coisa, como que uma proteína de membrana interage com a bicamada lipídica? Também é uma coisa que a gente pode responder com a bioinformática estrutural. Como que um fator de transcrição interage com o DNA? E aí, isso tudo aqui tem a ver com interações das proteínas com alguma outra biomolécula, seja com o lipídio, seja com outras proteínas, seja com uma pequena molécula, no caso de um inibidor, seja com um peptídeo, se a gente pensar, por exemplo, em peptídeos inibidores agrícolas, como que o fator de transcrição interage com o DNA, isso tudo tem a ver com como que as proteínas interagem com as outras moléculas. Mas a gente também pode fazer estudos de bioinformática estrutural pensando em outras coisas, pensando, por exemplo, na evolução, evolutivamente. Como que a estrutura das proteínas podem nos dar pistas sobre as relações evolutivas entre proteínas, entre organismos, né? O que mutação de resíduos podem fazer na estrutura de uma proteína? Né? A gente teve o exemplo, por exemplo, da proteína spike, que foi utilizada para fazer a vacina contra o coronavírus. A gente via que, dependendo das variantes dos vírus que apareciam, essa proteína spike, ela mutava, ela modificava alguns resíduos, e a modificação desses resíduos influenciava na estrutura da proteína. E isso fazia com que ela interagisse menos com o anticorpo, por exemplo. E aí perdia na resposta imune. Então, qual que é o impacto dessas mutações na estrutura da proteína? E como que isso vai influenciar na interação dessa proteína com outras coisas? E aí, agora a gente vai falar... Agora eu passo a palavra para o Eduardo, na verdade, a gente vai falar mais dessa bioinformática estrutural. Sim, consegue me escutar? Pode ser. Tá. Conseguimos, está tudo certo, Eduardo. Beleza. Então, como a Giovana apresentou, né, a estrutural vai se constatar como uma determinação, predição e análise de macromoléculas biológicos, e aí tem toda aquela diversidade que ela mencionou. Só que o maior diferencial dessa sub-área seria a resolução, que ela consegue ultrapassar o que a gente acessa bancada. Então, por exemplo, aqui nesse gel, você está conseguindo ver uma propriedade específica, né, a questão do tamanho. Só que também a gente pode acessar informações mais mecanísticas, mais atômicas ou mesmo eletrônicas, a depender da resolução, né, escolhida, usando esses métodos de bioinformática estrutural. Pode passar. Tá travando um pouco para vocês aí na hora de passar? Porque para mim tá. Passei aqui, não passou para você, não? Para mim tá travando um pouquinho, não sei se é minha internet. Tá. Então, aqui um exemplo do que a gente pode estudar
Nesse caso, é uma proteína, é uma R, né, que eu já trabalhei bastante com ela. E ela é bem simples no quesito que ela faz. Ela é um homodímero, né, então a gente tem duas cadeias aqui que se ligam nessa interface e elas meio que abraçam o DNA, que no caso ele é palindrômico. Também é legal que tem uma simetria complementar, tanto a simetria entre as cadeias da proteína, quanto a simetria, né, do DNA em si. E palindrômico, no caso, seria você conseguir ler ao contrário a mesma palavra. Então, o que meio que acontece aqui é pseudopalindrômico, dá para simplificar para isso. Então, como se fosse CGA, AT, aí seria o inverso do outro lado. Enfim, elas têm um motivo também chamado hélice volta hélice alada, onde essa hélice que eu destaquei aqui, a alfa 4, ela é denominada de reconhecimento, porque ela se encaixa no suco mal do DNA. Pode passar. Estou esperando passar aqui, tá, gente? Não sei se passou. Pode falar, já passei. Tá travando para mim mesmo. Pode tocar o vídeo. Eu não estou conseguindo ver passar, gente. Tá um pouco difícil de acompanhar. Eu acho que vou apresentar no meu. Tá, apresenta o seu, então. Eu vou parar aqui. Tá. Se estiver demorando, trava, você me fala também, tá? Peraí, só um momento, tá, gente? Só começar aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo. Tá. E o vídeo tá tocando? Tá, tudo certo. Beleza. Então, o que eu queria mostrar aqui é que aquela inserção da hélice alfa 4, ela se dá por um motivo muito simples, né? Complementaridade de cargas. Então, nessa região onde está mais vermelho, a gente tem o DNA, que é extremamente negativo, e as regiões positivas da proteína, né, o resíduo de arginina, lisina, vão se encaixar, de certa forma, nessa região. E elas estabelecem ligações de hidrogênio, que acontecem diretamente com as bases do DNA, que vão garantir maior especificidade, ao contrário das reações eletrostáticas, né, que são essas regiões aqui da asa, essas aqui adjacentes, né, a hélice alfa 4, que só vão meio que estabilizar aquele complexo, dando maior afinidade. Então, assim, é bem só para ilustrar mesmo como que a gente consegue passar da sequência tanta informação, porque tudo isso, de certa forma, também a gente consegue puxar evolutivamente ou pela sequência. Mas então, por que a gente faz isso tudo, né? Por que a gente tem esse interesse? Toda aquela questão que a Giovanna passou, fármacos, inseticidas, biomediação, vacinas, estudos evolutivos, enfim, há uma infinidade de possibilidades aqui. E eu decidi ressaltar esse artigo de 2024, onde o pessoal trabalhou com um receptor para dor, né, e calor, que é um canal iônico, no caso, nesse sentido, ele vai liberar esses sinais. E a ideia era entender um pouco mais como que esse composto, esse SAF312 aqui, como que ele se diferencia quimicamente, né? Porque ele é um antagonista não competitivo, ou seja, ele vai evitar, de certa forma, a ligação do agonista, né, da molécula, assim, do alvo, né, daquela proteína, só que ele não vai situar no mesmo sítio onde esse ligante se ligaria. E aí o principal fato aqui é que ele é seletivo. Então, o que ele quer dizer? Ele só liga com esse receptor, porque temos outros. Aí, no caso aqui, eu não sei se está dando para ver, eu acho que deve ter ficado pequeno, mas todos os outros TRPV que eles alinharam aqui, isso aqui é de humano, tá, gente? Então, por isso que esse tem esse H aqui. Eles apresentam fenilalanina em vez de serina. É uma diferença bem interessante de observar na estrutura que eles determinaram, porque eles viram como que esse resíduo é essencial para poder garantir a seletividade desse composto. Porque quando você substitui quando você alinha as estruturas, né, daquela TRPV1 com a serina aqui em amarelo, com os demais TRPVs que tem essa questão, essa lananina aqui em roxo, claro, né, ele apresenta um clash com a estrutura do fármaco. Então, você não consegue observar essa ligação justamente por você ter alguma coisa que bateria ali e impede essa ligação. Então,
isso fomenta, né, a informação estrutural como um todo, o desenvolvimento racional de fármacos, que fica bem elegante, né, de certa forma, de se observar isso. Então, como que a gente estuda essas proteínas? Né? Primeiro a gente vai ter que isolar e purificá-las. Imagino que a maior parte de vocês, ou sei lá, uma parte que já tem essa experiência, que eu vou passar um pouco mais rápido. Mas então a gente faz geralmente a obtenção dessas proteínas pela expressão heteróloga, né? Então a gente pega o organismo hospedeiro, insere esse gene através de um plasmídio, e as proteínas assim produzidas são chamadas de recombinantes, né? Porque elas estão sendo produzidas de forma artificial, digamos assim, dentro daquele sistema modelo. Aqui geralmente é E. coli, Saccharomyces cerevisiae, enfim. Então, a gente extrai essas proteínas das células com o rompimento da membrana celular, né, seja mecânica ou biomecanicamente, aí sonicador, lisosimo, por exemplo, e centrifuga para poder separar as frações por densidade e solubilidade. Com essas frações, a gente vai ainda ter uma grande diversidade dentro de cada uma. Então, a gente precisa de purificá-las. E dentro dos métodos principal seria os métodos cromatográficos, né? Então, por exemplo, na purificação por afinidade, você tem todos eles têm uma coluna que você vai colocar a mistura, vai fazer a mistura passar, né? E mistura de proteínas, no caso, né? E a gente vai ter, nesse primeiro de afinidade iônica, purificação por afinidade, um polímero com um ligante que é específico àquela proteína de interesse. Então, ele vai só meio que captar aquela proteína, e as demais vão ser eluídas, né? Vão fluir e ser descartadas. Agora, a troca iônica é parecido, só que no caso você tem uma resina onde a carga, e essa carga ela é feita para você poder coletar a fração de proteínas, digamos assim, que tem mais, uma superfície mais positiva, negativa, enfim, essa questão de complementaridade de cargas. Já para o tamanho, você vai ter uma coisa bem simples, onde você tem uma matriz de um polímero, no caso, perfurado com pequenos poros, onde as proteínas menores vão demorar para poder chegar até o final, né, serem diluídas, porque elas vão passar por esses poros, e as maiores vão simplesmente ser diluídas quase que diretamente, porque não conseguem entrar. Então, são propriedades físicas, né, que as diferenciam e são aproveitadas para essa purificação. Tá, então a gente tem a proteína. Como é que a gente consegue utilizar esse material biológico para poder determinar a estrutura, né? Então, a gente tem esses 3 métodos principais, cristalografia de raio-x, que é o mais convencional, digamos assim. Uma parte das estruturas do PDB, por exemplo, são desse tipo. A ressonância magnética nuclear, que no caso é mais específico para alguns tipos de estudos, eu diria assim. E a cromoscopia eletrônica, que é ainda mais específica ainda, né? Que ela já está focada em organizações geralmente maiores, que não são acessíveis pelas outras duas ferramentas. Ferramentas não, né? Técnicos. Então, primeiro, a cristalografia, você primeiro tem de encontrar uma combinação de fatores, né, de temperatura, pH e afins, no qual aquele seu sistema, seja só uma proteína em específico, uma proteína com seu ligante, se cristalize. Ou seja, que ela seja repetida de forma seriada e previsível, né? Então, você vai ter várias repetições disso, isso já é um cristal. Você incide um raio-x sobre isso, você vai ter um mapa de... Mapa não, vai ter esse resultado aí, não lembro o nome que você tinha agora, enfim. E com esse resultado, que é basicamente as interseções, cancelamentos, assim, as duas ondas. Eu não vou explicar isso em detalhe, desculpa, gente. Basicamente, você tem essa questão das ondas que vão gerar esse mapa. Esse mapa só vai te dizer, basicamente, como ele vai ser traduzido, né, calculado, de certa forma, esse mapa de densidade eletrônica aqui, que ele diz, pode dizer, basicamente você tem várias dessas séries, né? Então você vai somando esses resultados aqui, você vai ter meio que a presença somada de elétrons naquela região. Basicamente é isso, esse que é o mapa. E aí o cristalógrafo, no caso, vai tentar incidir resíduos que fazem sentido naquilo. Então você vai ter sequência, obviamente, mas você tem que fazer esse sentido. Então, dependendo da região, pode ser que seja muito móvel. Aí você não vai ter tanta informação no mapa, você possa determinar certamente se a proteína está mais para cá ou para lá, enfim.
Já a ressonância magnética nuclear é mais complicada um pouco, ela trata da propriedade do spin nuclear, onde você incidindo um campo magnético, ele vai se deslocar um pouco, vai ter um movimento, que ele, ao se retornar, ele emite um sinal. Esse sinal, você consegue determinar, através dele, distância entre os átomos. E aí, dessa forma, você consegue determinar as restrições espaciais. Só que, como elas permitem vários modelos, para você poder explicar, porque geralmente, isso aqui eu não sei se deixei muito claro, mas você modela com base no resultado experimental. Ou seja, mesmo que você tenha um resultado experimental, ele é uma interpretação, ele não é determinístico. Tipo, você não está... Você não tem nunca 100% garantia que aquela é a estrutura. Mesma coisa aqui. No caso, o diferencial é que você tem agora uma certa noção de flexibilidade, movimento, por conta dessa possibilidade de várias soluções para o mesmo resultado. Então, quando você escolhe cristografia e quando o RMN? O RMN, ele é mais interessante para quando você quer uma proteína em solução, por exemplo. Aí você pode ter esse dinamismo sendo amostrado. Mas ele tem baixa resolução em comparação com a cristografia. O tamanho também é bem mais limitado. Se não me engano, acho que uns 300 kilodaltons, uma coisa, não lembro certinho. E a validação dela é um pouco menos confiável, também por questão de ter muito mais possibilidade de resolução. Então, a cristografia é mais segura nessa questão da validação. Você consegue, inclusive, ver mais facilmente onde são as regiões mais ou menos confiáveis. Eu posso até passar um material para vocês, se tiver interesse, onde que explica, né, essa análise de qualidade de estrutura no PDB, por exemplo. E a alta resolução, no geral, né, podendo ter desde 0,5 angstrom, que é extremamente fino, até uns 10, que já é bem péssimo, mas enfim, tem essa variação, né? Mas tipicamente fica uns 2 angstrom. E só um detalhe aqui eu acho importante, que quando a gente fala de resolução, a gente está mencionando qual é a escala de confiança, digamos assim, daquilo que você está vendo. Então, por exemplo, se eu estiver falando que eu tenho uma estrutura com, sei lá, 4 angstrom de resolução, se eu quiser analisar, por exemplo, uma ligação de hidrogênio que é estabelecida cerca de 3,5, 3 angstrom, você não vai ter confiança naquilo. Então, é bem importante que você tenha noção dessa compatibilidade do tipo de análise que você vai fazer. Desculpa, gente. Agora, a criomicroscopia eletrônica, ela basicamente consiste em você congelar uma matriz de proteínas, aí no caso você quer justamente essa organização maior, a supramolecular, né? Você pode ter um ribossomo, ou mesmo uma partícula viral completa em um capsídeo, né? Se não me engano, do SARS-CoV. SARS-CoV não, acho que é outra coisa, enfim. E agora você faz, então, uma microscopia repetida, milhares de imagens desse complexo, né? dessa matriz. E você junta isso matematicamente, de forma que você consegue fazer esse modelo final. Só que um problema é que você não tem tanto uma certeza de qual é a qualidade, porque a qualidade varia muito mais entre as partes do que em outros métodos. Justamente porque você vai ter essa grande variação, né? Tipo, você faz uma combinação bem mais matemática, menos física, digamos assim. Então, além dos métodos de identificação experimental das estruturas de proteína, a gente também tem o AlphaFold, entre outros, né, que ganhou inclusive o Nobel de Química de 2024, onde agora a gente está vivendo uma época que a gente pode predizer a estrutura de proteína usando o machine learning, né, aprendizagem de máquina. E isso abriu enormes possibilidades, assim, para a gente poder trabalhar com a maior parte das proteínas, porque, na verdade, muito menos que 1% das proteínas têm essa estrutura resolvida experimentalmente, porque é muito difícil, né? Tipo, a gente tem uma quantidade enorme de proteínas e é muito laboroso determinar mesmo de uma. Tem proteínas que tipo, o pessoal está tentando caracterizar há mais de 20 anos e não consegue, experimentalmente, né? Só que a questão toda a gente consegue fazer esse tipo de modelagem com base nos dados experimentais. E alguns problemas de vieses das próprias técnicas vão acabar interferindo também no que a gente consegue predizer. Então, de uma forma ou de outra, a gente vai trabalhando em proteínas, iniciar geralmente o trabalho no UniProt, que é meio que o centro de informação, de informação proteica. Então, por exemplo, você pode ir lá e encontrar que a sua estrutura a sua proteína tem uma estrutura determinada experimentalmente depositada no PDB, ou então talvez só tenha no AlphaFold. A maior parte vai ter só no AlphaFold, né, justamente por meio de comentar.
Agora eu passo de novo a palavra para a Giovana. Pode ficar passando aí os slides, eu vou te falando o que você passa, viu, Eduardo? Tá bom. Gente, então vamos lá. Falamos sobre como que a gente obtém a proteína. Então, por exemplo, eu quero estudar uma proteína. Como que a gente obtém essa proteína? Expressando e purificando essa proteína recombinantemente, né, com organismos que vão expressar essa proteína para mim. Eu vou purificar essa proteína usando as colunas que o Eduardo explicou. Tudo bem, tem uma proteína, mas agora como que eu vou saber a estrutura da proteína? Aí tem duas formas, né? A gente pode ou resolver experimentalmente, que é muito mais difícil, ou fazer modelagem molecular via programas na internet, via alguns softwares. A gente não vai falar muito especificamente disso, a gente passou para outra técnica aqui, mas a modelagem é muito importante, igual o Eduardo falou. Pode voltar. A modelagem é muito importante e inclusive, ano passado foi o Nobel, né, de Química, foi o AlphaFold. E aí, outra técnica que a gente pode usar para estudar essas proteínas, quando a gente não tem ela experimentalmente, ou então a gente tem ela experimentalmente, mas a gente não tem ela complexada com o ligante. Pode voltar, por favor. Aí a técnica que a gente usa é o docking molecular. Docking é ancoragem. Então, a gente vai tentar predizer, tentar entender como que a proteína interage com algum outro ligante. Pode ser ele uma pequena molécula, como essa primeira imagem, tá vendo? Em cinza, a gente tem uma cavidade de uma proteína e esses sticks azuis representam uma pequena molécula que interage naquela cavidade. Essa pequena molécula pode ser, por exemplo, um inibidor de uma enzima. Então, a gente precisa entender como que esse inibidor interage com essa molécula. A gente pode predizer interações entre proteínas e peptídeos, como nessa segunda imagem. Interações entre duas proteínas, entre cadeias de proteínas diferentes. E entre proteína e DNA, por exemplo. Né? Então, a gente pode predizer como que um fator de transcrição, por exemplo, interage com uma parte do DNA, como que as histonas interagem com o DNA. E aí, para isso, a gente usa o docking molecular. Por quê? A gente pode cristalizar, resolver experimentalmente a proteína com esses ligantes. Só que é difícil pra caramba, não tem como a gente fazer isso de todas as proteínas. Então, a gente tenta predizer como que elas interagem usando ferramentas computacionais, e aí, nesse caso, é o docking. Pode passar. Como que o docking funciona? Né? Como eu disse, é uma ferramenta computacional que vai fazer uma predição de como que o ligante vai interagir com a proteína. Então, a primeira coisa, a gente tem o input do usuário. O que o usuário vai dar para esses programas de docking? Existem vários programas de docking, tá? O que o usuário vai dar? Ele vai dar a estrutura da proteína que está lá no PDB, que foi resolvida a estrutura, ou então alguma estrutura modelada computacionalmente, que ainda não foi resolvida, mas ele precisa dar a estrutura da proteína que ele quer que aquele ligante se ligue ali, né? Então, é esse molecular target. Além disso, ele precisa dar a estrutura do ligante que ele quer ancorar ali na proteína, né? No caso aqui, eu estou simulando como uma pequena molécula. Mas pode ser o peptídeo, pode ser uma outra proteína, pode ser o que vai ligar nessa primeira proteína sua. E aí, você dá como input a proteína e o ligante dela. E esse programa de docking, ele vai te reportar poses possíveis nas quais o ligante vai interagir com aquela proteína. E aí, essas poses, ó, então aqui, ó, tá vendo nessa parte escrito Docking Calculation? Tem pose 1, pose 2, pose N. Então, ele vai gerar várias poses. No caso, você vai escolher quantas poses ele vai gerar. Normalmente, a gente escolhe. E aí, ele vai fazendo cálculos estatísticos de poses que o ligante pode ter naquele sítio da proteína. Então, por exemplo, tem a primeira pose, a segunda pose, a pose N. Vocês estão vendo que
em cada uma dessas poses, o ligante está de um jeito diferente aí no sítio, né? Então, o programa de docking, ele vai ter um algoritmo que vai gerar poses, que a gente chama de algoritmo de amostragem. Ele vai amostrar diferentes conformações do ligante com que ele pode estar interagindo naquele sítio. E aí, o que ele leva em conta, né? Ele vai levar em conta, primeiro, o tamanho do sítio. Ele vai levar em conta as interações que estão acontecendo ali, interações fracas mesmo. Ligação de hidrogênio, van der Waals, interações iônicas, ponto salina. E aí ele vai levar em conta o que está acontecendo ali. E além desse algoritmo de amostragem, que é o que vai gerar várias poses, a gente tem um outro algoritmo que é o de pontuação, que vai ranquear essas poses que o primeiro algoritmo gerou. Ou seja, ele vai me dar um tanto de pose e vai falar, ó, de acordo com a função de pontuação, essa pose é a melhor de todas. No caso aqui desse esquema que eu fiz aqui, no caso, a melhor pose foi essa primeira. Porque teve o menor score. Normalmente esse score, ele reflete energia, ele reflete ΔG. Não exatamente energia, porque é muito difícil a gente predizer energia, mas a gente leva em consideração tudo aquilo que eu falei, leva em consideração as interações que estão acontecendo ali, a energia de dissolvatação, né? Porque para o ligante conseguir entrar naquele sítio da proteína, ele precisa primeiramente parar de interagir com a água. Então, ele leva em conta essa energia também. Isso tudo leva em conta para fazer tanto para você ter tanto o algoritmo de amostragem quanto o de pontuação. Então, aqui a gente teve a melhor pose, no caso foi essa pose aqui, que foi ranqueada pela minha função de pontuação, sendo a pose de menor energia. Pode passar. E aí, como eu disse, a gente tem a função da amostragem, que é o que vai amostrar várias conformações do ligante, e a função de pontuação, que é o que vai ranquear todas essas poses de acordo com a energia. Gente, mas assim, nem tudo são flores, sabe? Não como eu disse, é uma heurística, né? É uma predição. Não é sempre que esse algoritmo vai acertar. Não é sempre que a melhor pose ranqueada vai ser realmente a de menor energia. A gente tem limitações, principalmente na função de pontuação. Normalmente, a gente amostra a melhor pose. A melhor pose está entre aquelas que foram amostradas, só que não necessariamente vai ser a primeira. Então, por isso que a gente precisa testar várias poses e analisar mesmo, abrir a molécula e enxergar o que a gente está querendo ver ali, as interações que estão acontecendo, se tem algum clash, ou seja, se tem moléculas muito próximas umas das outras, de forma que na natureza seria impossível, né? Porque existe uma repulsão ali quando você chega a dois átomos muito próximos um do outro. Então, isso tudo vai levar em conta, o docking vai levar isso tudo em conta. Essa imagem eu coloquei para mostrar outra coisa importante na hora da amostragem, que é o grid. Essa primeira proteína aí que vocês estão vendo, tá vendo que tem um cubo delimitando uma região dela? Quando a gente vai quando a gente vai dar um input para o programa, normalmente a gente dá como input a proteína que a gente quer docar alguma coisa ali, o ligante, né? Então, a proteína, o ligante que está aí do lado, e a gente também mostra para o programa onde que eu quero que aquele ligante se ligue, né? Então, a gente faz esse grid, essa caixa, na região do sítio que eu quero que o meu ligante se ligue. Eu sei que ele liga naquele lugar. Como? Eu não sei, mas eu sei que é naquele lugar. Normalmente, a gente faz isso quando a gente já sabe o sítio que o ligante se liga na proteína. Só que pode acontecer de eu também não saber onde que o ligante liga. E aí eu tenho que fazer um docking que a gente chama de docking cego, que é quando eu submeto a proteína inteira e falo para o programa, olha, se vira. Tenta ir na proteína inteira e onde tiver menor energia, você me fala. Né? Obviamente, esses programas são muito mais custosos computacionalmente. O docking em si é um programa muito caro computacionalmente. Ele é muito complexo. Todos esses algoritmos são muito pesados, né? Muito caro computacionalmente. Atualmente, a gente consegue fazer docking bem rápido,
Mas mesmo assim, se a gente for fazer docking em larga escala, então de muitas moléculas contra uma proteína, ainda é um programa caro computacionalmente. E atualmente uma coisa que a gente tem feito é tentar acoplar o aprendizado de máquina ao docking. Então, tentar criar modelos de aprendizado de máquina para tentar predizer, pode voltar, Eduardo, um slide, para tentar predizer esses scores de docking. Então, se eu predizo, tá certo essa palavra? Não sei. Se eu tento prever esse score de docking e não antes de fazer o docking, ou seja, sem fazer o docking, eu consigo ter noção de qual pose, pose mesmo, que seria a melhor ranqueada. Então, é uma coisa que está em alta hoje, a gente está tentando fazer isso, que é acoplar o docking ao aprendizado de máquina, para que esse programa fique mais barato computacionalmente, para a gente conseguir rodar. Pode passar. E aí, uma coisa muito comum que a gente faz é a triagem virtual de biblioteca de compostos, usando o docking. O que é isso? O docking, como eu disse, ele vai predizer a pose de um ligante num sítio de uma proteína. Só que, vamos supor que eu tenho uma biblioteca gigantesca de vários compostos. Vamos supor que eu sou um químico sintético, eu sintetizei 100 compostos. 100 é um número pequeno. Normalmente a gente pega bibliotecas que tem milhares de compostos. Mas vamos supor que eu sou uma química e eu sintetizei alguns compostos. E aí eu quero testar se esses compostos podem inibir uma proteína, podem inibir uma enzima, podem serem utilizados de alguma forma como um fármaco. E aí, o que eu faço? Eu faço uma triagem virtual da minha biblioteca de 100 compostos para ver qual desses 100 compostos ou quais deles tem mais chance de serem inibidores daquela proteína. Pode voltar. De serem inibidores daquela proteína. E aí, como que eu faço isso? Eu faço docking, exatamente igual eu expliquei para vocês, de várias moléculas diferentes. Então, lá no início, eu tenho o molecular target, que é o meu alvo, a proteína que eu quero testar, e eu tenho um set gigantesco de moléculas. Aqui no meu exemplo, eu falei que eu tenho 100 moléculas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o docking de cada uma das 100 moléculas contra o meu receptor. Vou gerar pose para 100 moléculas, tá vendo aí do lado que tem o docking calculation. E aí tem o primeiro quadradinho, que tem todas as poses só para o ligante, que é a bolinha. No meio eu tenho todas as poses só para o ligante, que é o triângulo. E do outro lado, todas as poses para o ligante, que é o quadrado. E aí, o que eu faço? Eu vejo o score de todos os meus ligantes possíveis. E no final eu vou ranquear esses ligantes. Tá vendo? Lá embaixo, ó, que tem rank, a molécula e o score, que normalmente é o ΔG que a gente calcula. Então, dessas 100 moléculas que eu testei, eu consigo saber quais são as mais promissoras para eu testar na bancada, né? Porque eu posso até testar 100 na bancada, porque 100 é um número relativamente pequeno, eu consigo fazer isso na mão. Mas se eu tiver uma biblioteca de milhares de compostos, de milhões de compostos, não tem como eu fazer isso na bancada, é muito caro, né? Muito caro, tanto em relação a dinheiro quanto em relação a tempo. Então, a gente usa essas ferramentas computacionais para nos auxiliar nisso. A gente seleciona, a gente fala que a gente está priorizando compostos para testar na bancada contra uma enzima, contra uma proteína. Tá? Então, acho que é isso. Pode passar. E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês é que quando a gente faz essa triagem virtual, quando a gente faz um docking, a gente não vai confiar 100% nessas predições, né? Nesses valores de ΔG. A gente precisa abrir a molécula e enxergar o que está acontecendo. E aí, para isso, para a gente enxergar as moléculas, não só em relação ao docking, mas qualquer molécula que vocês quiserem, vocês podem abrir, podem enxergar, a gente usa essas ferramentas, que é o PyMol e o Quimera. Acho que são essas, eu não sei se tem mais alguma, mas essas são as mais usadas mesmo. E aí eu fiz um videozinho para vocês, nesse caso eu estou usando o PyMol, que é um desses
programas, né? E aí, VMD. Aí, pois é. Esse aí eu não conheço. Mas tem vários visualizadores de moléculas. Eu gosto muito do PyMol porque eu acho ele muito fácil de mexer, mas o Quimera ele é muito bom porque ele tem alguns plugins que são interessantes da gente usar no dia a dia, principalmente para docking, para modelagem. Então, o Quimera é muito interessante. Mas aí eu estou mostrando para vocês o que a gente pode fazer com o PyMol, tá vendo? Eu estou usando o mouse para mexer a molécula. Então, primeiro eu abri um complexo. Coloca de novo o vídeo desde o início. Vê se consegue. Isso. Eu abri um complexo, vamos fingir que é um complexo que eu fiz docking, tá vendo? Que em verde eu tenho o receptor, que é a proteína, e em rosinha eu tenho o peptídeo. Vamos supor que eu fiz um docking desse peptídeo nesse sítio aí da proteína. E aí eu quero enxergar o que está acontecendo, né? As interações que estão acontecendo. Quero ver se a pose está no lugar certo, se faz sentido, se não tem nenhum clash, nenhuma coisa uma aberração que eu sei que não acontece na vida real. Então, aí eu consigo enxergar a proteína como superfície. Aí, tá vendo? O peptídeo tá como superfície. Eu consigo mostrar a proteína inteira como sticks, que são que são os resíduos mesmo. Então, a gente consegue ver direitinho as cadeias laterais. A gente consegue ver as sequências ali em cima, ó. Dá para ver a sequência da proteína e do peptídeo. Então, a gente consegue selecionar. Aí, no caso, eu estou selecionando o peptídeo e estou colorindo por elemento. Então, aí, ó, agora eu consigo ver que tudo que está em vermelho são os oxigênios da molécula, tudo que está em azul são os nitrogênios. Então, eu consigo enxergar melhor as interações que estão acontecendo. Eu consigo medir o tamanho da distância entre átomos. Isso é muito importante quando a gente fala de interação. As interações, os contatos entre os átomos, eles são dados pela distância. Então, a gente consegue medir, acho que aí eu vou medir uma distância entre, não lembro o que era, mas entre dois átomos. Aí a gente vai ali no Wizard, tá vendo? Measurement. E aí a gente consegue medir, tá vendo? Entre esse vermelho e esse azul, e eu consigo ter a medida da distância. Então, eu consigo ver que, por exemplo, ali pode estar acontecendo uma interação, uma ligação de hidrogênio, ou então uma interação... no caso, seria uma ligação de hidrogênio, né? E aí eu posso brincar com isso, eu posso ver o que eu quiser na molécula, e isso é muito interessante. Essa parte a gente chama de inspeção visual, que é quando a gente faz o docking, a gente tem o resultado, mas a gente vai enxergar o que está acontecendo, né? A gente vai olhar para a molécula e ver se aquilo faz sentido mesmo antes da gente levar para a bancada. Porque, como eu disse, a bancada é muito custosa. E eu acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Pode passar, Eduardo. Agora a gente vai falar de dinâmica. Tá lá para me escutar aí, gente? Sim, estamos escutando. Tá, então eu vou tentar passar bem rapidamente sobre algumas coisas de dinâmica, porque é um mundo à parte, assim. Mas, basicamente, aqui nesse primeiro slide, eu queria só mostrar algumas das coisas que a gente pode mostrar com esse tipo de técnica. Então, por exemplo, que é a proteína spike, né, do Covid-19. Então, tipo, ele tem movimentos bem dramáticos mesmo, né? Por exemplo, isso aqui, tipo, como a gente pode ver, ele abre, de certa forma, aqui. E nós também o tamanho disso aqui, né? Isso aqui, desculpa, gente. Cada átomo disso aqui está sendo simulado com base em teoria, né? Mecânica ou quântica. No caso aqui, tudo mecânico, tá, gente? Então, aqui outro exemplo também, ó, a gente vê até um fechamento, que é uma coisa bem legal de ver. Isso aqui foi só para ilustrar o que seria uma dinâmica, né? Então, é importante definir que a dinâmica é bem ampla, né? Ela pode tratar de sistemas bem diferentes, de formas muito diferentes. Então, por exemplo, no geral, quando a gente pensa em dinâmica, a gente vai estar tratando de mecânica molecular, né? Tipo aquela questão do movimento dos átomos e tal que a gente viu ali, realmente nesse escopo aqui, né, que a gente chama de grau de liberdade. Por quê? Com mais fino nossa simulação, mais caro computacionalmente vai ser, né? Então, a gente vai amostrar os sistemas da forma que mais faz sentido para responder a nossa pergunta. Então, geralmente, por exemplo, se eu quero ver se uma proteína ligada a um ligante, se aquele ligante vai soltar do sítio ou não. Então, eu faço uma simulação, por exemplo, de uns 500 nanosegundos e vejo se ele se estabilizou lá, ficou lá quietinho ou não.
Agora, por exemplo, se eu quero ver entender as coordenadas de reação, entender a parte da reação mesmo, a fundo, eu precisaria, por exemplo, de uma mecânica quântica. E aí eu já trataria o nível de elétrons. Só que a gente não consegue, por exemplo, fazer isso com proteína inteira, porque seria extremamente caro. Então, o que a gente faz, geralmente, é uma abordagem mista, onde a região da interação a gente delimita e aquela parte é feita em quantum mechanics, né, e o restante é parte mais mecânica clássica. Agora, outra questão seria aumentar o escopo do sistema. Então, por exemplo, eu quero tratar de uma TP sintase gigantesca numa parcela da membrana bicamada lipídica. Você não vai conseguir simular cada átomo disso por muito tempo. Vai ser muito caro. Você geralmente vai pegar e fazer uma mecânica que a gente chama, uma simulação que a gente chama coarse grained, né? Que ela basicamente simplifica, ela junta partículas de átomos, né, como se fossem uma coisa só. Isso aí é o essencial, né, tipo, da questão do grau de liberdade. Condições periódicas de contorno, temperatura, pH, enfim, são condições que a gente determina a partir do experimento, né? Então, a gente supõe, também se não tivesse baseado no experimento, essas informações e usa. E as interações entre as partículas agora podem ser, então, por hamiltoniano, nessa parte quântica, né, mais delicada, mais eletrônica, ou por função de energia potencial, para a parte mecânica clássica, né, que aí seria o MM, né, Molecular Mechanics, e o coarse grained, que é a parte que eu falei de simplificar. E isso gera uma absurda quantidade de configurações em potencial. Né? Então, cada frame é um mundo para você analisar. Você pode relacionar frames entre si, pesquisar, fazer agrupamentos, clusters, enfim. Mas, então, a parte da interação, que é o que mais interessa aqui no momento, ela é descrita pela função, né? Nesse caso aqui é uma função de mecânica clássica, onde a gente está falando, por exemplo, da ligação harmônica, ou angulação harmônica e N outras coisas aqui. E aqui, por exemplo, a questão das reações eletrostáticas, né, de Van der Waals e eletrostáticas, desculpa. Mas aqui só ilustrando, então, por exemplo, a questão de ligação harmônica, né? Então, a gente tem essa questão como se fosse um elástico. Já a angulação seria entre 3 partículas, enfim. Só ilustrando mesmo. E essas definições de campo de força, elas variam de acordo com o programa que você vai usar, com a finalidade. Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com DNA, o que você usa para poder simular as interações do DNA não é o mesmo sistema, não é a mesma equação, não é o mesmo campo de força que você usa uma proteína. Então, a gente determina aí esses dados, esses parâmetros que entram nessas equações, de dados experimentais. Então, sempre vão melhorando, sempre vai ter uma especificidade. E o que a gente quer, afinal, fazer com a dinâmica, né? Então, primeiro é importante entender o que seria a movimentação da proteína. Nesse estado nativo, que é o que a gente geralmente vai, por exemplo, pegar no PDB, né, no estado enovelado, que a gente chama, essa proteína ela se encontra num vale de energia potencial. Por quê? Geralmente, as proteínas elas vão se encontrar em meio aquoso, né, como a maioria das macromoléculas biológicas. E nesse meio, elas vão tentar se estabilizar e liberar a questão de entropia para o meio externo. Então, geralmente, por exemplo, por isso que a gente vê em proteínas globulares, que são a maior parte do que a gente costuma ver, os resíduos carregados, eles vão estar localizados em regiões específicas, né, mais compartimentalizadas, né? E o que a gente consegue fazer com a dinâmica é transitar nesse energy landscape que a gente chama de paisagem de energia, digamos assim. E porque a gente vai, por exemplo, não só deixar o tempo fluir, deixar a processo se movimentar e ver onde que ela iria naturalmente, digamos assim, a gente pode também estimular, aumentar a temperatura, fazer técnicas de amostragem expandida. Tem várias possibilidades aqui para a gente poder explorar mais isso, porque no geral a gente tem essas limitações que a gente chama de
de picos de energia potencial, né, dá para dizer assim, que a gente tem que superar para poder mostrar o restante do landscape. E uma coisa legal só de ressaltar aqui também é que essa teoria é o que explica por que a gente tem a formação tão difícil de lidar, digamos assim, de agregados, por exemplo, no Alzheimer. Porque a nativa, ela está, sim, num vale de energia potencial, ela está otimizada, digamos assim. Só que o que impede que ela busque outro vale, uma energia ainda menor, ainda mais otimizado, digamos, é literalmente só esses picos, né? Essas limitações, essas barreiras de energia potencial. Desculpa, é isso que eu queria falar, não era pico, não, desculpa. E superado isso por algum motivo fisiológico, alguma deficiência em alguma proteína que estabiliza, enfim, a gente consegue chegar nesse estado mais estável ainda. E dessa forma, isso vai só se propagando. E é um processo meio que irreversível, no geral. E, embora eu tenha mencionado uma parte de pretensão de fold determinada, elas têm uma estrutura mais bem determinada, temos também aquelas que são intrinsecamente desordenadas, né? Então elas já se movimentam loucamente, digamos, nesse landscape. E elas ainda assim podem ter função, então não dá para simplificar muito. Mas com isso aqui eu só queria mostrar porque a gente trabalha com dinâmica, porque tem toda essa riqueza de informação aqui que a gente pode mostrar. Então a gente agradece bastante, né, pela disponibilidade aqui de poder apresentar um pouquinho do que a gente faz. E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode entrar em contato com a gente. Obrigado, gente. Tem alguma dúvida, alguma coisa? É isso, gente. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. Tudo certo? Podem perguntar. Boa noite. Boa Vocês noite. estão me ouvindo direito? Sim. Primeiramente, muito obrigada pela apresentação, eu gostei muito. Eu tenho uma dúvida em relação aos bancos. Ixi, eu acho que não Não estou escutando, não. Eu tentei fazer. Cortou um pouquinho, Mariana. Você pode repetir, por favor? Eu tenho uma dúvida em relação aos bancos de compostos, que a gente pega os compostos para fazer a docagem, certo? Uhum. Eu utilizava o Zinc 15, só que ele caiu, ele não está mais funcionando. Eu não sei se para vocês ele ainda está funcionando, mas eu já tentei de todas as formas e ele não funciona, ele não baixa as moléculas da forma necessária para fazer a docagem. E aí eu queria saber de vocês quais são os outros bancos que vocês acham que são tão bons quanto que eu possa utilizar, porque eu sei que tem o PubChem, né? Só que, por exemplo, se eu for trabalhar com produtos naturais, tem vários filtros. Mesmo utilizando os filtros, ainda ficam muitos resultados, entendeu? E eu tenho dúvidas sobre como fazer como utilizar esses filtros ou se tem algum outro banco de dados tão bom quanto... Tão bom não, tipo similar ao Zinc 15. O Zinc 15, eu acho que ele não tá mesmo, não, no ar. Mas você pode usar o Zinc 20. Eu acho que a versão mais atual, eu não sei se é 22. É 22, só que também tentei, mas ele cai. Eu também tentei esse, ele cai. Tipo, ele abre pra mim, ele abre, só que ele cai na hora que vai utilizar. Você não consegue baixar as moléculas? Porque esses dias, acho que semana passada, eu consegui baixar o Zinc 20. As moléculas do Zinc 20. Normalmente, respondendo sua pergunta, né? Normalmente a gente usa o Zinc mesmo, adoro o Zinc. A gente não teve nenhum problema com ele. O 15 realmente não tá mais... A gente não conseguiu usar, mas o 20 a gente usa. Tem uma base de dados que ela está sendo desenvolvida na Faculdade de Farmácia da UFMG, mas que eles estão expandindo. Eles começaram a fazer por causa do pessoal que fazia a síntese dos compostos, né? E aí tinha muito composto, eles criaram essa biblioteca e agora eles já estão recrutando várias pessoas do Brasil inteiro para adicionar composto nessa biblioteca. Essa biblioteca chama Brácoli. Coloquei aí no site. A Brácoli é uma biblioteca que dá para você usar. A Enamine,
Vou colocar o nome também. O bom da Enamine, que eu gosto, é que todos os compostos, eles têm uma forma de você comprar os compostos, que é aquela biblioteca on demand. O que acontece? Não sei se você já ouviu falar, mas eles não têm todos os compostos que eles têm lá não foram sintetizados. Eles vão sintetizar de acordo com a sua demanda. Então, por exemplo, eles têm compostos que eles sabem que dá para sintetizar para uma rota específica, mas que eles nunca sintetizaram. Eles só vão sintetizar se uma pessoa pedir, entendeu? Basicamente isso. Então, acaba que o espaço químico que eles conseguem cobrir é muito grande. Então, acho que é isso. Normalmente são essas que a gente usa. Tudo bem, muito obrigada, viu? Nada. Só queria fazer um adendo bem pequeno. É que, além dessa questão toda que ela falou, né, que ela é mais especializada nessa parte de docking, uma possibilidade mais recente que eu não acho que o pessoal ainda não está aproveitando ainda, é que agora no PDB, primeiro a gente tinha um problema muito sério, que a gente não conseguia ter um acesso tão sistemático às pequenas moléculas do PDB. Né? Então, por exemplo, você vai abrir uma estrutura de 1990 e tinha algum composto esquisito lá que você não conseguiria facilmente relacionar com esses bancos de dados, como ela mencionou. Agora a gente tem uma ferramenta chamada CCD, CCD Utils, vou colocar aqui, que ela é do PDBE, né, da Europa, só que você consegue usar ele para qualquer PDB, basicamente, e você consegue, talvez, puxar algum ligante de interesse de alguma estrutura sua, por exemplo, e achar o Smiles ou alguma outra informação mais centralizadora e recuperar a informação em outro banco de dados que seja mais completo. Não sei se ajuda também, mas eu acho bem legal essa parte. Peraí. Tranquilo. Ela está pedindo para repetir sobre o PDB. Mas, tipo, o que eu falei agora? Tipo, o que eu acabei de falar? Acho que o início que você falou do PDB... Tá. É o seguinte... É porque no PDB a gente geralmente tinha uma dificuldade de relacionar os ligantes que temos lá com esses bancos de dados mais específicos de pequenas moléculas e afins, né? E agora a gente tem uma ferramenta chamada CCD Utils, que ela facilita essa busca. Você consegue relacionar, por exemplo, com o SHIB, com o Smiles, com outras informações mais centralizadoras e encontrar mais informação sobre aquela molécula, enfim. Inclusive, eu não sei se teria interesse no futuro, eu poderia dar uma aula sobre esse tipo de acesso a bancos de dados biológicos, que é uma coisa que eu fiquei bem especializado assim, durante o mestrado, e pode ser bem útil. Pode falar, Igor. Boa noite, galera, tudo bem? Bem, sua apresentação foi muito top em relação à bioinformática como um todo. E minha pergunta é sobre DOC molecular. Vocês falaram que a questão da interação fármaco-enzima está correlacionada com o ΔG, correto? A questão da energia lá de ligação de Gibbs, se eu não me engano, né? Pode ocorrer de, tipo assim, o ranqueamento, a primeira posição, não ter uma interação quando a gente passa para a bancada tão boa quanto a 10ª, porque, se eu não me engano, no DOC molecular você consegue ver a predição também de ligação por resíduos de aminoácidos, né? E cada aminoácido ele tem uma função específica na enzima. Poderia ter essa questão, por exemplo, um fármaco, ele não tem uma energia de Gibbs tão boa, mas ele interage justamente na porção em que a enzima é inibida. E por isso ele é melhor em relação à inibição. Sim, com certeza. Isso a gente vê o tempo todo. É por isso que é importante aquela parte de entrar na molécula e ver, sabe? Tem algumas ferramentas de docking que tem como você colocar restrição de resíduo. O que é isso? Você sabe, você conhece a sua enzima e você sabe que tem um resíduo da enzima que precisa estar interagindo necessariamente com o inibidor. Isso você já sabe, antes de fazer o docking. Então, tem algumas ferramentas que tem como você colocar essa restrição e falar assim, olha, eu quero que você ranqueie
as poses só daqueles que tiverem essa interação com esse resíduo. Os que não tiverem, você não precisa nem colocar no ranking, entendeu? Então, aí você já sabe, você já filtra por essa interação. Isso é muito interessante quando você já... Quando a enzima tem alguma coisa específica, assim, sabe? Quando normalmente o sítio ativo pode ser que o sítio ativo tenha alguma carga muito específica. E isso acontece o tempo todo. Então, por isso que é importante a gente olhar para a molécula, né? E mais do que isso também, às vezes a gente olha para a molécula e quando vai testar na bancada, nada dá atividade. Então, também é normal. Entendi. Mas aí vocês utilizam, por exemplo, um fármaco que vocês conhecem, tipo assim, que é um potente inibidor? Você diz para testar na bancada como controle positivo? Não, em sílico mesmo. Ah, sim! Antes da gente começar a fazer a triagem virtual, antes da gente começar a fazer o docking com o que a gente não conhece, a gente faz docking com o que a gente já conhece e vê como que está se saindo, entendeu? A gente chama de redocking. Então, a gente pega uma estrutura que já foi resolvida experimentalmente, que está no PDB cristalizada com o ligante, a gente já sabe a pose do ligante que interage na proteína, onde que o ligante interage, e aí a gente separa a estrutura do ligante e submete esses dois para o programa de docking. E aí a gente vai ver se o programa vai acertar ou vai errar. Então, aí a gente consegue saber. A gente normalmente faz isso para escolher que programa que a gente vai usar, escolher os parâmetros, escolher o tamanho da caixa que a gente vai usar. E aí a gente tem certeza que quando a gente for usar com um composto que a gente não conhece, o protocolo vai estar otimizado. Perfeito, muito obrigado. Por nada. Obrigada pela pergunta. Pode falar. Eu lembrei que eu também tenho uma dúvida de docking aqui. E esses dias eu fui pegar um complexo, né? Tava eu e o Eduardo trabalhando com ele, e o Paulo também, que era uma proteína com DNA. Aí eu peguei a cristalografia pronta e fiz o redocking, né? E, tipo assim, a primeira pose da ferramenta, e foi um docking às cegas, deu, tipo, um RMSD de 0.002. Foi maravilhoso, assim. Perfeito. Muito bom. Eu tava na dúvida, tipo, e se a ferramenta acertasse o sistema na terceira ou na quarta pose dela? Muda a minha interpretação? Como que fica? Pois é. Aí, o que você vai ter como informação se, por exemplo, se você teve a pose perfeita, mas não está na primeira posição? Significa que a sua função de amostragem tá boa, porque aquela pose foi amostrada. Ou seja, o jeito que a ferramenta usou para amostrar várias conformações e colocar ali no sítio, tá ótimo. Mas o problema está na função de pontuação, que ela não conseguiu ranquear de forma correta as melhores poses. Então, você sabe que teve a melhor pose, mas ela não ficou na primeira posição. Então, aí o problema é da função de pontuação. O que você pode fazer? Tentar continuar com esse programa de docking, então você mantém a amostragem dele, só que você pode tentar rodar outras funções de pontuação que levem em conta outras interações, né? Porque eu poderia dar uma aula só de função de pontuação, porque é um assunto gigantesco. Mas a gente tem a opção de usar outras funções de pontuação, entendeu? Então, aí, como você sabe que o problema é na pontuação, você pode só testar outras funções de pontuação. Mas aí eu tenho, tipo, ferramentas que servem só para pontuar as poses que eu informo para ela? Você pode usar, você tem funções de pontuações diferentes, por exemplo, de outros programas, entendeu? Aí você pode rodar só a função de pontuação do outro programa. Caramba, olha só. Legal, massa. E o docking, ele consegue me falar que uma molécula não liga? Tipo assim, uma pose que o valor é positivo, né? Geralmente negativo os valores, né? Ele consegue, também. Ele fala quando a pose é muito ruim também. Aí, normalmente, as muito ruins, eles acertam. Ele acerta. Quando tá muito ruim, aí quando você vê um valor muito pouco negativo ou então positivo, normalmente é difícil dar valor positivo, mas menos negativo. E você abre essa estrutura no PyMol, por exemplo, você vê que realmente tá tudo errado. Entendi. E só a última pergunta. Eu dei uma lidinha pro meu TCC.
Uhum. E lá falava que essas ferramentas de docking são empíricas, né? Eu tenho parâmetros que descrevem as pontuações, certo? Isso. Mas, tipo, por que eu tenho ferramentas com parâmetros diferentes? Porque nem toda função de doc é empírica. A gente tem vários tipos de função, entendeu? Tem função otimizada com machine learning, então que usa essas funções empíricas e cria um modelo para otimizar a função. Tem funções de pontuação que levam em conta, por exemplo, a gente chama de knowledge based, baseadas em conhecimento, que são funções que levam em conta várias informações que já existem sobre outras estruturas, e aí você compara com essas outras estruturas que já são resolvidas experimentalmente, compara, por exemplo, ângulo de ligação, contato de ligação, e aí você compara e ele dá a pontuação da sua, entendeu? Tem vários tipos de função de pontuação mesmo. Legal, bacana, muito bacana. Que bom que vocês gostaram, gente. Pode falar, Gustavo. Primeiro, boa noite, gente. Obrigado pela aula. É uma área que, para mim, assim, é muito nova. Eu não sou nem da bioquímica, nem farmácia, nem nada. Eu sou da área de alimentos. Então, para mim, assim... Ai, que legal! Outro mundo, sabe? E aí, o que eu fico pensando é, no laboratório em que eu trabalho, a gente trabalha muito com carvão. Então, a gente usa de carvão para interagir com proteínas, com corantes, né? Diferentes moléculas. O que eu queria saber se teria como, por exemplo, eu ter a estrutura do carvão ativado que eu tenho, né? E testar essa questão do docking, por exemplo, de diferentes moléculas. Um exemplo aqui, tá? Então, recuperação de corantes na cadeia alimentícia. Se eu poderia usar do docking para testar como ele iria interagir com diferentes corantes, sabe? Ou diferentes moléculas proteicas. Entendi. O carvão... Pois é, aí eu não sei, porque normalmente dock a gente faz com proteína, né? Eu não sei como funcionaria. Você sabe, Eduardo, se dá para fazer, por exemplo, um dock com uma estrutura que não seja proteica, mas que seja maior e interagir com um ligante. Normalmente, corante é pequena molécula, né? Eu acho que o corante não seria problema. O problema seria esse carvão, seria o porque carvão. ele acontece. Que nem eu descrevi lá a questão do campo de força, você tem que ter uma parametrização específica para o tipo de molécula. Então, tipo, uma parametrização para carvão, não sei. Mas eu sei uma coisa que eu posso te dizer, que tem programas de engenharia de materiais que eu lembro de ter visto, que o pessoal costuma trabalhar mais com essas coisas mais, tipo, elementares, tipo assim, grafeno, grafite, enfim, essas coisas meio carbônicas, assim. E talvez lá seja uma opção. Só que eu não sei como você faria isso para conversar com uma molécula mais biológica, sabe? Realmente. É uma coisa mais de engenharia de materiais, eu acho. Eu achei que eu fugi um pouco, mas eu fiquei assim, se tem algum lugar que talvez tenha uma resposta, é essa. Aí é isso. Obrigado, viu, gente? Tranquilo. Não, mas muito boa a sua pergunta. Não. Mais alguma coisa, gente? Pode perguntar. Qualquer coisa também, a gente deixou nosso e-mail, né, Eduardo? Se vocês precisarem, o Vinícius também tem nosso e-mail. Vocês fiquem à vontade. Pode falar. Como que funciona o docking em ultra larga escala? Pois é. Aí já entra no meu doutorado. Meu doutorado eu vou fazer ultra larga escala. O que acontece? Normalmente, quando a gente vai triar a base de dados, a gente tria base de dados até então, né? A gente triava base de dados pequenas, porque era o que a gente tinha. Só que, ultimamente, as bases de dados têm crescido muito, principalmente pelo fato daquelas bibliotecas on-demand que eu falei, que às vezes a molécula nunca foi sintetizada, mas já se sabe a rota de síntese, então sabe que ela pode ser sintetizada, e já sabe todos os intermediários dessa molécula, então você pode testar, inclusive, os intermediários no dock. Então, acaba que o espaço químico explorado está gigantesco. Então, aí surgiu a necessidade de fazer um dock em ultra larga escala. Então, são docar bibliotecas de bilhões de compostos. Só que, quando a gente vai fazer dock na força bruta, imagina se a gente for docar bilhões de compostos na força bruta, um por um, né? Ia levar muitos anos. Ia ser impossível da gente fazer isso em tempo hábil. Então, o que a gente está fazendo agora é tentar usar aprendizado de máquina para predizer
no caso, fazer docking de uma parte da base de dados. Então, por exemplo, sei lá, 0,01% da base de dados a gente faz o docking na força bruta. E a gente tenta usar esses resultados de docking para criar um modelo de aprendizado de máquina, né? Construir um modelo de aprendizado de máquina com esses dados e testar, validar o modelo. E esse modelo ser capaz de predizer o score de docking de toda a base de dados, dos bilhões de compostos. Então, se eu predizer o score do docking de bilhões de compostos, eu vou conseguir saber quais deles são mais promissores para as minhas análises. Então, eu vou lá e faço o docking só dos mais promissores, entendeu? Só que, assim, tem limitações, porque, primeiro, a gente sabe que a função de pontuação não é perfeita, então pode ser que eu ranqueie compostos que realmente no docking mesmo não fiquem bons, mas isso já vai me poupar muito trabalho, porque em vez de eu fazer docking na força bruta da base de dados inteira, bilhões de compostos, eu faço só de uma parte, que é a mais promissora. Acho que deu para entender, né? Demais, interessantíssimo isso aí, interessante. É bem legal, gente, eu gosto. Espero que vocês tenham gostado também. Mais alguma pergunta, gente? Pode falar. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Primeiramente, muito obrigada pela aula. Realmente foi muito excelente. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, vocês fazem todas essas simulações, docking, dinâmica, etc. Eu queria saber se o único caminho depois disso é partir para experimentação ou se esses dados, mesmo que simulações computacionais, eles já são publicáveis, assim, tipo, eles já são aceitáveis por si só. Posso mencionar uma coisa? Pode. É possível, só que dependendo do tipo de informação que você está tentando apresentar, você pode precisar de uma coisa mais experimental. Porque por mais que a gente tenha base experimental para parametrizar e rodar simulações, tudo lá tem uma lógica muito bem definida e estável, né? Tem certas coisas que realmente você vai precisar de uma formatação mais determinística, digamos assim, sei lá. E eu acho que depende da revista também. Tem revista que é mais computacional e que vai aceitar seu trabalho só com a parte computacional, mas tem revista que não, tem revista que vai pedir a parte experimental. Então, assim, tem laboratório que é só computacional. E aí o que eles fazem normalmente é fazer colaboração com outros laboratórios que fazem os ensaios de inibição enzimática, fazem ensaio de citotoxicidade com célula, por exemplo, de humano, de mamífero, dependendo do que você estiver testando, né? Então, isso vai depender. A maioria das revistas gosta mais, as melhores, né? Gostam mais de juntar o computacional com o experimental. Mas, sim, é super possível de você publicar só o experimental, sim. Só o computacional. Ok, entendi, gente. Só um adendo também, a questão da revista. Tem também a questão das condições que você tem do seu lado computacional, né? Então, por exemplo, você pode publicar atualmente a partir dos 15 nanosegundos no geral. Antigamente, 100 nanosegundos já era suficiente. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar, porque está sendo publicado, né? Para ver o que a gente consegue depositar, digamos assim. Isso mesmo. Entendi, gente. Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Giovanna e Eduardo, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. A gente começou o semestre com chave de ouro, gente. Foi muito boa a aula. O link do Invent3 está no comecinho do formulário. Só lembre de assinar a lista de presença e de se inscrever no Invent3 para a gente tirar o certificado para todo mundo. Gravei a aula, vou editar ela e mandar no YouTube para vocês poderem assistir depois. E no mais... Muito em breve a gente vai organizar mais e mais aulas para a gente ter, tipo assim, espalhar cada vez mais o conhecimento na área de informática estrutural e na área de informática no geral. E, de novo, muito obrigado, gente. E no mais é isso. Eu adorei. Eu acho que eu posso falar o nome de todo mundo aqui. A gente adorou a aula. Foi muito boa. Que bom que vocês gostaram. A gente ficou muito feliz também, né, Eduardo? Ficou muito feliz pelo convite. Espero poder
ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês. Demais, demais. E o que vocês precisarem, como eu disse, a gente está à disposição. Tá bom? Valeu, viu? Então, um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Muito obrigado, Giovanni, Eduardo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Cada um. Boa noite. A gente vai encerrar a reunião aqui, tá? Isso.